No Correio Convida, a gente recebe neste Dia Internacional da Mulher a arquiteta Sandra Moura. Ao meu lado, nessa conversa, o empresário Roberto Cavalcante, que é o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação. E a gente continua aqui essa entrevista no estúdio, doutor Roberto. É um privilégio, porque nós estamos dando uma demonstração a todos que nos assistem do que é a realidade da vida. Eu tenho o prazer de dizer a todos que eu acabei de descer do primeiro andar do Sistema Correio, onde estava na sala de Beatriz, minha filha, que continua lá em cima trabalhando. Estou aqui contemplando na minha frente, por trás das câmeras, minha neta Maria Beatriz, que se preparou para estar nessa função, que está passando mais de 7 anos no exterior, se habilitando a ter uma atividade profissional. Tem aqui ao meu lado a minha mulher do dia a dia. Todas sucesso. Beatriz, a vida toda, Beatriz filha, foi a primeira de turma, laureada, tal. Minha neta no exterior, também da mesma forma, laureada, reconhecidamente um talento e uma dedicada ao estudo. E Sandra, que eu vivo ao lado dela há vários anos, e sou testemunha de que amanhece o dia, anoitece, lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, participando de algum curso, tal. Isso é muito importante para os telespectadores saberem de que o sucesso não acontece em nenhum dos casos que nós trouxemos aqui, nem por acaso, nem que não seja com grandes obstáculos, grandes barreiras que a pessoa com habilidade e inteligência consegue ultrapassar. E aquela dose de amor pelo que faz. É onde está o desabrochado do talento. Talento é isso. É a materialização da coisa sonhada. É a materialização de um ideal. Mas eu acho que a gente deveria, e vou abrir mão para você questionar com Sandra alguma coisa da profissional, da área profissional. Aqui essa informação de que seguidamente estudo, mas tem um tempinho ali para cultuar a mente, no sentido de exercitar a mente, ter uma prática de um exercício rotineiro. Sem dúvida. O exercício, né, é algo que é extremamente importante, tanto para o corpo como para a mente. Mas existe algo assim muito especial e que entrou na minha vida, que se chama mindfulness. É como se você tivesse, como se fosse uma meditação, para você ter uma introspecção, você ter um encontro com você mesmo. Porque o que é que acontece hoje, Hermes? Acontece o seguinte: hoje todo mundo está vivendo um momento que a gente tem exponencialmente a tecnologia, o crescimento exponencial, e o ser humano, ele não está acompanhando este crescimento exponencial da tecnologia. Então, nós precisamos, em muitos momentos, fazer a nossa higiene mental e tirarmos um pouco o tablet, o computador, o celular e ficarmos um pouco na introspecção para entendermos o que nós somos, o que nós sentimos, o que nós precisamos. Então, esse é o momento que eu li 14 livros sobre essa referência do mindfulness, que é exatamente você ter uma meditação e você sentir que você tem uma presença no aqui e agora. Imagine, Hermes, nós vivemos num piloto automático. O ser humano, ele vive no piloto automático a maioria das vezes. Às vezes você está no caminho e você diz: eu tinha que passar na casa da minha mãe, fui direto para a minha casa. Ou então você esquece algo que deixou na bolsa e encontrou em outro lugar. Então, são exatamente esses momentos que a gente precisa ter de silêncio para a gente poder ter o despertar da consciência. E o que é consciência, gente? A consciência é quando você tem o contraste. É o claro com o escuro. Você só entende o claro quando acontece o escuro. Então, a gente precisa ter a consciência de termos momentos de reflexões e de termos um contato conosco, com nós mesmos. Pois é, tá aí. Essa aula também a respeito da consciência, né? E desse período de meditação também. É uma meditação, não é essa? Não, é como uma meditação. É o seguinte: hoje existem vários aplicativos de meditação guiada.
Então, você tem aquela alimentação, você pode passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, o que acontece na vida das pessoas é que a gente começa a ter clareza de pensamento e começa a ter novos insights. E isso é muito importante. Você imagina você todos os dias da sua vida, você abrir uma gaveta, colocar um papel, abrir outra gaveta, colocar o papel. Então, você nunca limpa a sua mente. Sua mente nunca limpa. Então, isso pode ser com a meditação, isso pode ser você lendo um bom livro, isso pode ser uma caminhada na praia, isso pode ser, olha, pode ser tudo muito de graça, gente, porque eu digo sempre que a felicidade está nos pequenos detalhes, em algo que não se compra, que as pessoas têm aí o livre-arbítrio de procurar e de buscar esse conhecimento. Por exemplo, você pode sentar, tomar uma água de coco de R$2 e ficar contemplando ali um mar e sair um pouco do movimento seu de trabalho. Então, isso é algo que é extremamente importante para as pessoas. Doutor Roberto. Eu acho bacana, vou narrar aí para os meus amigos telespectadores, eu sou extremamente competitivo. Na minha vida, passei tudo para mim a competição. Sandra é extremamente competitiva no dia a dia, nas coisas da vida e tal. Nós temos um grande privilégio de que nós nunca competimos um com o outro. Nós competimos com a vida. Então, talvez uma das receitas aí de casais que sejam próximos no tocante a seu volume de trabalho, próximo do sua densidade de inteligência, eu acho que é exatamente um dos segredos e que nós reciprocamente nos abastecemos muito, porque, por exemplo, Sandra me leva para todas as viagens, eu vou amarrado, feito um cabrito berrando. Chego lá, aí me encanto, me abasteço com as coisas bonitas e digo que foi um privilégio a profissão que Sandra segue, porque ela só me leva para lugar bonito. Se vai para um restaurante, o que decide a parada não é a comida somente. O que decide a parada tudo, é se né? é um restaurante recém-inaugurado em Roma, em De uma Cochichola. arquitetura diferenciada. Tem a coisa diferenciada, lá vou eu arrastado. Mas quando chego lá dentro, eu não posso ser medíocre, posso até ser, mas eu não posso me declarar medíocre. Então, sou arrastado nas viagens. Então, nós não competimos, jamais competimos, jamais tivemos nenhum negócio juntos, nenhum talão de cheque conjunto de familiar, nada. Ela tem a vida independente, profissional, edifica as coisas dela, constrói as coisas próprias dela e eu tenho a minha vida no meu cotidiano. Em nada o meu crescimento mexe com a sonhadora Sandra, em nada o constante Roberto se deixa abalar pela sonhadora Sandra. Essa é uma grande realidade, um grande assim, testemunho que eu estou dando aí de primeira mão para todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Existe um filósofo, ele é italiano, maravilhoso, chamado Domenico de Masi. E ele escreveu um livro lindo que fala sobre o ócio criativo. E eu tive a oportunidade de Domênico ser meu professor. E numa das aulas ele falou o seguinte, você precisa ser a sonhadora, mas você tem que ter a concretude. E eu sempre digo o seguinte, Sandra, ela é geminiana, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o signo, mas eu sou metade sonhadora e metade construtora. Porque eu acho que se você... Imagine, Michelangelo, quando ele fez e idealizou aquela Capela Sistina. Então, ele tinha que buscar todos os artesãos para realizar aquela capela. Então, ele precisou ser o construtor também do sonho dele para ele se tornar um ser criativo. Exato. Senão, ele nunca ia ser um ser criativo e o mundo todo hoje está ali maravilhado com aquela obra. Então, eu digo sempre o seguinte, nós precisamos sonhar e construirmos. Então, esse é sempre o meu lado. Eu acho que... Isso é a essência do arquiteto, não é? É a essência, não. E também é o seguinte, eu acho que a gente não pode ficar só no sonho. A gente edifica o sonho de muitas pessoas. Sim. Porque nós edificamos o tempo todo o sonho das pessoas e algo assim muito importante, porque a gente tem que ter essa arquitetura humanizada. Eu sempre digo o seguinte, nas universidades ensinam ao arquiteto o que é estética e a função, mas esquece o mais importante, que é o ser humano. Então, a essência de tudo tem que ser o ser humano. O foco tem que ser o ser humano. Eu, quando fizer
um parque, eu tenho que pensar nas pessoas que vão ficar naquele parque. Quando eu fizer uma casa, eu tenho que pensar nas pessoas que vão ficar naquela casa. Quando eu fizer um hospital, eu tenho que fazer um hospital lindo, que eu traga verde, que eu humanize aquele hospital para que as pessoas consigam sair com mais rapidez daquele espaço ali que eles estão sendo cuidados. Quando eu faço uma escola, eu tenho que fazer uma escola que tenha uma integração, que os alunos... A gente agora, mesmo amanhã, eu vou a Campina fazer uma escola completamente disruptiva, que a Paraíba já teve. A primeira escola super diferenciada. Então a gente sempre pensa no ser humano, nos alunos, na professora, né, nos pais. Então a gente está sempre focando no ser humano para a gente fazer uma arquitetura humanizada, que a gente traga felicidade para as pessoas. Porque na realidade, no fundo, o que é que a gente quer? Nós queremos que as pessoas sejam felizes. Então a gente tem que buscar um caminho de construção. Eu sempre digo assim, às vezes quando eu estou fazendo casas e os clientes, um tem uma opinião, o outro tem outra, então eu digo, eu sou a juíza da paz. Porque eu sempre busco escutar as pessoas, escutar um, escutar o outro e tentar, no meio do equilíbrio, buscar soluções que tragam a felicidade. Ok, vamos fazer aqui a última pausa no Correio Debate de hoje. Na volta a gente continua essa entrevista com a arquiteta Sandra Moura e você vai ver ainda a inspiração das mulheres em cada ramo dos seus trabalhos. A gente vai trazer exemplos de mulheres que se destacam em suas trajetórias. Fique ligado, o Correio volta em seguida.